falar a seguir ao José Eduardo é maldade. Bem, não há tanta gente, não estou habituado a tanta gente. Bom, vamos lá ver. Saúdo o Presidente da Câmara de Cascais, o Dr. Carlos Carreiras, o Luís e o Nuno, e também o Pedro Reis, o incansável Pedro Reis, pela organização deste maravilhoso evento. E é um enorme prazer estar aqui com tantos amigos que estão unidos num propósito comum, que é resolver os enormes problemas de Portugal e devolver a ambição aos portugueses. É impossível resistir ao convite. Fora deste ambiente agradável que aqui temos e comprometido, há um inferno que todos os dias aguarda as empresas portuguesas. Fiscal, burocrático e de uma generalizada má vontade contra as únicas instituições que criam riqueza e emprego em Portugal. Os malandros dos privados. Este século tem sido duro. Dos 7 anos que esta coligação governou, 3 foram em forma de tanga e com o desonroso primeiro procedimento europeu por déficits excessivos, e os 4 seguintes foram de dureza económica imposta em pré-bancarrota socialista. Ou seja, ou o PS governou, privilegiando o Estado em detrimento das empresas privadas, ou esta coligação aplicou medidas de emergência, não conseguindo executar o seu programa eleitoral de desenvolvimento, de afirmação de uma verdadeira economia de mercado de base europeia. Apesar das enormes dificuldades que irão encontrar no governo após as próximas eleições, acredito que seja desta vez. Nós precisamos. Portugal é o 36º país do ranking da liberdade económica do Banco Mundial. A sua taxa de IRC é a mais elevada da Europa, como referiu Nuno Melo. E progressiva, ou seja, quanto maior a empresa, mais paga. É um contrassenso. Nós temos de apostar no aumento de dimensão das empresas, para terem massa crítica necessária para competirem no duro mercado internacional. O que temos não ajuda. Um estudo da Cotec, de 2017, encontrou um vale da morte. Poucas empresas têm entre 50 e 120 trabalhadores. Autolimitam-se para não perderem incentivos e apoios fiscais, financeiros, e não estarem debaixo de inspeções e demasiada visibilidade. Se não forem startups é giro, são modernas e acarinhadas. Se evoluem para PMEs, são toleradas e ainda mesmo apoiadas. Acima disso, são malandros. É necessário vencer esse estigma. É necessário vencer esse estigma, porque necessitamos urgentemente de aumentar o tamanho médio das nossas empresas. E o IRC, segundo umas grandes consultoras, representa apenas perto de 20% do custo fiscal das empresas. 80% é gasto em contribuições extraordinárias, autónomas, licenças, certidões e papéis obrigatórios, estes de custo zero para o Estado, que aliviam um centro de lucro de receitas, castigo para todos os contribuintes. E não falemos das 4.000 taxas e taxinhas que foram levantadas no estudo da CIP, uma selva fiscal. E o tempo? Somos o 4º país europeu com mais tempo gasto no cumprimento das suas obrigações fiscais. Uma burocracia filha da desconfiança, infernal. E todos os anos o Governo muda o imposto ou acrescenta mais uma taxa, sempre bem intencionado, mas que apenas serve para alimentar a sua voracidade fiscal. E criar um foco de complexidade em alteração de taxas e isenções, uma instabilidade fiscal inimiga do investimento e da captação do capital estrangeiro. Porque para as empresas, surpresas fiscais nem boas. E as extraordinárias que ficam? Vira-se a página da austeridade, disseram, mas essas continuam. Aliás, nós somos os campeões dos impostos extraordinários, campeões mundiais. O imposto de selo foi criado em 1654 para financiar a Guerra da Restauração. E por aí anda. A necessidade de uma nova política fiscal, por um governo reformista. Revisitar as taxas é importante, mas não é o que mais conta. Com tempo, competência e ambição. Eliminar taxas com receitas ridículas, apenas entrópicas, e harmonizar com transparência e clareza. Hoje não temos uma política fiscal, temos 200. Cada repartição de finanças tem a sua interpretação da lei e dos impostos, pela complexidade, pela falta de comunicação e, sobretudo, de formação do pessoal. E ao tema da litigância fiscal. Um desespero para as empresas portuguesas. Foi a própria Presidente do Supremo Tribunal Administrativo Fiscal que disse que a AT abusa da litigância contra os contribuintes. E sabemos porquê. Com a morosidade da justiça no administrativo e fiscal, mais vale pagar do que contestar, mesmo que se tenha razão. Juntamos a isso pagamentos de bónus e prémios por cobrar multas fiscais e temos a definição de um verdadeiro Estado extorsionista. Se há prémio, também deveria existir um castigo a quem, no Estado, litigar muito e perder um rácio superior de casos em tribunal ou arbitragem.
Dever-se-ia ser mais parcimonioso no uso do dinheiro dos contribuintes contra os próprios contribuintes, prejudicando a produtividade e a competitividade do país. Numa das convenções do MEL, Movimento Europa Liberdade, que com o meu amigo Jorge Marrão realizámos, um antigo governante desta coligação falava na síndrome do Terreiro do Paço. Entra-se no governo com um programa, sonhos e genica. Depois é-se enredado nos temas correntes, no apagar os fogos cotidianos que vão aparecendo, fruto de um Estado feito de remendos, onde se gasta 90% do tempo. Vão-se os meses e os programas e os sonhos ficam para trás. Colocam-se remendos em cima de remendos e emergências financeiras em cima e, salvo raras e honrosas exceções, os programas ficam na gaveta. Não gostaria que tal acontecesse com o próximo governo da AD a sair das eleições de 10 de março. É difícil, mas é essencial. Para lá dos temas mencionados, o que mais atrapalha as empresas no crescimento e criação de riqueza e de melhores salários é a justiça, as leis laborais e a burocracia no licenciamento e na instabilidade regulatória. Na justiça temos a sempre presente morosidade. Uma decisão com anos de atraso é sempre uma má decisão, uma má aplicação da justiça. E é consensual que o Estado necessita de uma boa gestão. Na área da justiça é premente gestão de recursos, clareza e simplicidade das sentenças, dos processos e da gestão corrente dos tribunais, para uma maior rapidez e eficácia operacional na produção de justiça. Muitos advogados ilustres, na própria Convenção do MEL, reclamam mais gestores na justiça, o que me deixa bastante feliz como representante da classe. A atenção do programa eleitoral. As leis laborais em Portugal são complexas e restritivas. Quando tentam defender o trabalhador, apenas o prejudicam, limitando o emprego, a sua contratação e o seu salário. Há 3 anos o FAI afirmou publicamente que o tema do salário mínimo não era muito importante. Defendíamos o salário mínimo de 1.000 euros, por exemplo, em troca de uma maior flexibilidade laboral. Os sindicatos, claro, nem querem ouvir falar nisso. O próprio Bloco, que despediu bastantes pessoas em 2022, quando encolheu a sua subvenção, era o mais vocal a opor-se. Faz, mas não o permite às empresas. Sabemos bem que nenhum gestor responsável reduz os seus recursos porque quer, especialmente quando os bons são tão difíceis de captar e manter. E a lei, com o pomposo nome de trabalho digno, faz tudo para dificultar a remuneração de incentivos em função do seu desempenho. Aliás, diferenciar trabalhadores em função do seu desempenho é um anátema da esquerda. Por isso, os sistemas socialistas soviéticos tiveram o desempenho que já tiveram. Já dizia Miguel Beleza, a economia são incentivos, o resto são comentários. Regulem bem, mas libertem as empresas. Deixem a negociação ser descentralizada, como nos bons exemplos europeus. Há muito a reconstruir nesta área. As áreas regulatórias e o licenciamento são o calvário das empresas. Depois de inúmeros abusos e atentados ao património e ao ambiente, trancas e ferrolhos na porta. Da anarquia dos 90, dificultámos ao máximo as licenças para qualquer construção, habitação, armazéns ou fábricas. Tudo é muito difícil. Dos 18 aos 80, sem passar no meio, na moderação inteligente, no equilíbrio entre a proteção e o desenvolvimento. Tudo custa. E para os empresários é sempre necessário uma qualquer licença, uma qualquer certificação que se compra, e há sempre um técnico sem incentivos de celeridade ou de simplesmente tomar uma decisão, apoiando o regime da cunha e do nepotismo. Remediando abusos, veio o Código da Contratação Pública, que dificulta muito a eficácia do Estado, mas não impede a contratação de golas de fumo ou adjudicações diretas a amigos. O Estado que só atrapalha, o nó górdio da economia portuguesa. Em nome das empresas, dos contribuintes em geral, é essencial que os partidos se comprometam com os portugueses em não aumentar impostos. Nenhum, sem antes o Estado olhar para dentro e melhorar os seus níveis de eficiência. É mais difícil, mas mais justo. Fazer mais com menores recursos é o que as empresas tentam fazer todos os dias. Não podemos aumentar recursos e piorar resultados, como na saúde, ou digitalizar o Estado, aumentando o número de funcionários. Ou gerir sem incentivos, formação ou qualificação. E é essencial fazer um reset nas várias áreas do Estado, através de um orçamento de base zero. O Estado é demasiado importante para ser mal gerido. Contratem bons gestores, bem pagos, e teremos os mesmos resultados que na autoridade tributária, a área mais bem gerida do Estado. Reafirma a declaração de interesses, sou presidente do FAI, do Fórum dos Administradores de Empresas. É muito importante a AD falar para as PMEs, que lutam todos os dias para sobreviver num mau ambiente socialista-comunista. De Tondela, do Fundão, às grandes cidades, das pequenas indústrias aos serviços turísticos,
São elas o eleitorado esquecido pelo Estado, na insanidade de criar negócio e riqueza, num Portugal que não lhes agradece e talvez não os mereça. É essencial apoiá-las no seu dia-a-dia contra a selva burocrática, fiscal e regulatória e ajudá-las e estimulá-las a crescer. Não podemos ter um Estado onde o Zé da PME tem dificuldades diárias, ao mesmo tempo que vê outras empresas a prosperar com amigos socialistas do PM e com decretos facilitadores à medida. É esses ó Zé da PME, que temos de convencer da mudança. A mudança imperiosa é esta mudança que tem de acontecer e que vai acontecer convosco, protagonistas. Olhemos à volta. O pior elemento de uma organização é o incompetente esforçado. Só destrói valor todos os dias. Mais vale não ser esforçado. Esse é o retrato do líder socialista. É esforçado, sim, mas nada do que faz alguma vez funcionou bem. Sem qualidade na decisão, com mentiras, inverdades e omissões, desautorizações e despedimentos. Pobre país governado por ele. Não irá acontecer. A AD tem uma excelente equipa, competente. Reforço, bastante competente e empenhada, porque o país necessita, sobretudo, de muita competência. Entre um líder à direita, que na economia diz uma quantidade enorme de disparates, e um líder à esquerda que os faz, o único espaço de moderação, de projeto real de transformação de competência é a AD. Eu acredito na AD, no seu programa e na sua equipa. Repito. Projeto, equipa, competência. É o que nós esperamos. Força, AD. Coragem, Luís, coragem, Nuno. Muito obrigado.